Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Fala, Desencucados! Fala, Desencucados! Está entrando no ar o programa Fala, Desencuca. Boa tarde a todos e todas. Começamos agora mais um Fala Desencuca, o nosso 11º programa. E nessa tarde, recebendo companheiros, né, a Isa Valentim e o Renato Lucas, que nós vamos apresentar para vocês melhor já já. Vocês podem nos acompanhar pela Rádio Trabalhador, basta acessar, né, a Rádio Trabalhador e pegar o link lá e entrar no nosso programa e curtir ao vivo, participar, intervir, enfim, mandar recadinhos, né? Você pode também participar pela página do Coletivo Desencuca, onde estão postados também todos os outros programas e você pode aproveitar e curtir também. Manda mensagens, compartilhe, fique à vontade e faça parte do programa. Venha conversar conosco aqui ao vivo e traga os seus amigos, né? Pois bem, hoje nós temos uma programação bastante interessante. Nós vamos conversar então um pouco sobre geração de renda, que é uma das questões fundamentais na política de saúde mental, né? Quer dizer, desde o primeiro momento em que a gente pensa a possibilidade do sujeito com transtorno mental ser cuidado em liberdade, nós estamos pensando na possibilidade de uma inclusão social. E isso não se faz sem meios de vida, né? O trabalho tem sido a forma que as pessoas conseguem administrar suas vidas financeiramente. Então, é muito importante o trabalho. E o trabalho formal, muitas vezes, não atende a essa necessidade. Então, o trabalho com arte, o trabalho na base da economia solidária, o trabalho criativo tem sido uma opção bastante utilizada pelas pessoas, né, que estão hoje sendo cuidadas em liberdade. E a gente tem também o Renato, que é profissional da área da saúde mental, né, psicólogo, psicanalista, mas que é também ator, diretor, e vocês vão conhecer, então, um trabalho incrível que ele trouxe para nos apresentar. Ok? Então, ele vai falar melhor desse trabalho daqui a pouco, né? Que é a 3ª temporada do Antinomia. Ok? Nós vamos falar desse projeto já já. Para começar, então, e a gente tem umas questões ainda que a gente vai colocar, né? Fora da caixa, mas de uma outra forma. Enquanto a Luzinha estiver licenciada, a gente está buscando outras formas de fazer o fora da caixa. E nós temos 3 questões hoje fundamentais para o debate que nós vamos trazer, então, durante o programa, para discutir, que é a questão dos sindicatos, né? A questão do direito a se associar ao sindicato, a questão da aposentadoria, né? A reforma que está sendo proposta e a reforma que nós queremos e desejamos ou não queremos, né? Acho que essa é uma questão importante, e as ações do Ministério Público, né, contra documentos que têm sido propostos no sentido de retroceder a reforma psiquiátrica. Nós vamos discutir, então, como tem sido lidado, como é que a sociedade está aí se organizando para dizer o que quer e garantir os seus direitos, ok? Então, vamos lá, William? Bora, então, começar com a apresentação da Isaura e do nosso companheiro Renato. Isaura, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Desencuca. O microfone é seu, por favor, fale um pouco mais de você e do que você anda fazendo ultimamente, que eu sei que faz muita coisa. Boa tarde, primeiramente obrigada pelo convite, muito bom estarmos juntos aqui nessa tarde. Então, Isaura, a gente já trabalhou realmente hoje, né? Um bom tempo, né? Já tivemos na gestão em saúde mental, né? Isaura teve no Casa, e hoje no Gerarte, né?
É verdade. Você era gerente de saúde mental na época, né? Isso. Muito trabalho muito bom. E eu estava naquele momento na gestão do CAPS AD Casa, que é um dos CAPS de Goiânia, que atende pessoas com problema com álcool e outras drogas. E Isso. agora estou coordenando um projeto de geração de renda, que é o Gerarte 2. Então, e aí, esse trabalho eu não conheço, viu, minha gente? É uma coisa nova que a Isa está fazendo, né? Ela que é assistente social, né? Tem um percurso aí na vida bastante interessante. E desde lá do CAPES, ela já fazia algumas coisas de arte, né? Me lembro de apresentações de dança, música, Sim, poemas, né? Então, é uma alma de artista. com Muito certeza. bem, bom te ver e bom te receber aqui, tá? Obrigada. Renato Lucas, colega psicólogo, que hoje faz um tanto de coisa aí na área de artes, mas também da saúde mental. Olha que essa saúde mental é privilegiada, né? Tem uma opção de artistas. Verdade. Então, Renato Lucas, o microfone é teu, por favor, se apresente um pouco melhor, me fala das coisas que você tem feito ultimamente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, Heloísa, é sempre um grande prazer. E a gente vem aqui para falar realmente das coisas em torno da arte que eu tenho feito nos últimos tempos. Um deles é esse espetáculo agora em cartaz, que é o Antinomia, As Lágrimas de Heráclito e o Riso de Demócrito. Esse espetáculo, ele é uma produção do Núcleo Freudiano de Psicanálise em Goiânia. O núcleo foi fundado em 1985 e tem como diretora fundadora a Márcia Marina da Silva, que foi professora durante muitos anos, mais de 30 anos, na hoje PUC, né? PUC de Goiás, na Faculdade de Psicologia. E desde então, desde 1985, que o núcleo existe, e de lá para cá, nós fomos sentindo que precisávamos fazer alguma coisa em torno da arte, sempre não perdendo o foco da psicanálise, obviamente. Quer dizer, daí partimos, para um primeiro momento, para uma atividade extra atividade só de ensino da psicanálise, que foi um coral. Então, o núcleo fundou um coral que chama Coro Gradiva, em homenagem ao texto do Freud sobre a gradiva, né? Depois, esse foi num primeiro momento. Depois, sentimos ainda mais a necessidade de que a gente fundasse algo que tivesse a ver com o teatro, para a gente poder produzir peças, espetáculos que tivessem a ver com também a psicanálise. E espetáculos de textos que não se traz aqui em Goiânia normalmente, né? Quer dizer, em Goiânia vem muito espetáculos de fora, mas espetáculos mais comerciais, né? E os nossos textos são sempre textos que dão algo para ser discutido em cima da questão que interessa para a psicanálise, que é a questão do estudo da mente humana. Então, nós já fizemos, a produção foi Laio, que era um texto reescrito por H. Haidt Mello, que era um psicanalista de Brasília, que já é falecido, e ele escreveu também Antígona e Édipo Rei. Então, agora, eu peguei os 3 teatros que ele fez reescrita, com uma leitura psicanalítica, e fiz uma adaptação. Então, nós estamos com um projeto ainda para o ano que vem, provavelmente, já estamos em ensaio. O diretor é o Ivan Lima, que também é diretor deste espetáculo atual, que vai ser amanhã, sexta, sábado e domingo, dia 12, 13 e 14, lá no Goiânia Ouro, ali na Rua 3, no antigo Cine Ouro. Um teatro maravilhoso, um teatro pequeno, um teatro de bolso, e o espetáculo está muito bonito, bem produzido, um cenário maravilhoso. Então, são 2 atores em cena. Bom, mas eu estava falando antes do projeto que ainda vai ser para o ano que vem. Eu estou pulando a fase aqui. Esse projeto vai ser chamado... É muita coisa. Esse projeto vai ser chamado de Ritual de Antígona. Então, vai ser um ritual maravilhoso em que nós vamos contar a história da fundadora da ética. Antígona, na mitologia grega, como um personagem mítico, é o fundador da ética. O que é, assim, é uma personagem mítica maravilhosa, né?
e vai ser um espetáculo dirigido pelo Ivan, já está em processo de ensaio. O texto já foi feita uma adaptação dos 3 textos, A Casa de Laio, como Humberto chamava, que é Laio, Édipo e Antígona, terminando a trilogia e a tragédia de Édipo. Bom, mas o que interessa agora é o hoje... Mas esse é só para a gente ficar com vontade, com vontade, né? Que é pro ano que vem. Exatamente. Esse é para o ano que vem, ou provavelmente para o final do ano, porque é muita coisa. Bom, mas amanhã a gente tem chance de ver Antinomia. Antinomia é um texto, eu gosto muito do Padre Vieira, desde a minha adolescência. Sim. Então, eu tinha esse texto que chama As Lágrimas de Heráclito. É um livro de autoria do Padre Vieira, um texto, e que tem como apêndice um outro padre da mesma Companhia de Jesus, da qual o Padre Vieira fazia parte, e chama Padre Girolamo Cattaneo. É um padre italiano, e o Padre Girolamo é bonito, né? Bonito. Girolamo, que inclusive no italiano faz com aberto, né? Girolamo Cattaneo. E o Padre Vieira, que é o nosso Padre Vieira do Barroco brasileiro, né? Que é português, mas que esteve aqui no Brasil, percorreu todo o Rio Araguaia, o Rio Xingu, isso na época o quê? Século XVII? Né? Então, nessa época, você vê que coisa. E nessa época o Padre Vieira estava em Roma, né? E ele se tornou o confessor da Rainha Cristina da Suécia. A Rainha Cristina é um papo que depois a gente pode, eu não sei se eu já vou falando tudo, Deus, mas talvez eu já possa. estou aqui assim, paradona, escutando, né? Agora, por exemplo... E ao mesmo tempo, não sei se você, acho que você não percebeu, mas ali na janelinha, a CUT hoje está repleta, né, de pessoas discutindo questões aí de interesse do trabalhador, e a todo instante passa alguém ali, dá um tchauzinho, dá uma fotografada. Então estamos sendo vistos já por muita gente que está aqui na sede mesmo, né? E para quem a gente já manda um abraço, são companheiros aí que estão na luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Que vem organizando o movimento social no sentido de estar dizendo, né, para essa nação, para as autoridades, enfim, para a população em geral, que a gente tem procurado estudar, sim, os textos que estão sendo propostos, e tem muita coisa que a gente quer dizer, né? Por exemplo, não a essa reforma da Previdência da forma que está sendo proposta, e se for de haver alguma reforma da Previdência, que seja uma reforma favorável aos trabalhadores, porque a Previdência, ela é superavitária. Tanto é que o governo, de vez em quando, vai lá, por meio daquele documento chamado TRU, e pega um pouquinho daquele dinheiro e põe onde a gente não sabe, né? Existe alguns segredos dentro do governo que a gente não sabe exatamente como é que o dinheiro anda quando entra lá no bolão do governo, né? Agora, o da Previdência, a gente sabe para que finalidade ele foi criado, né? Para aquelas 3 coisas importantes, né? Que é a aposentadoria, a saúde e a previdência. Então, essas coisas, elas são importantes para a população brasileira, e a população tem que dizer o que pensa sobre isso. Renato, mas todas essas dificuldades da vida não impede que a beleza, a arte, a companhia, a convivência, né, a geração de renda, esse povo é muito lindo, né, criativo, né? Inclusive a arte... Sem a arte, a vida é pouca, né? E, então, é com a arte que você tem a chance de ampliar um pouco mais a existência. Senão a vida fica muito nua, muito crua, né? Então a arte é importantíssima, inclusive para as questões de crítica, de senso crítico das pessoas. Por isso que esses governos que entram no poder pretendendo acabar com a cultura, eles sabem por que eles querem acabar com a cultura, né? Eles sabem por que eles querem acabar com uma educação crítica, de senso crítico, para gerar pessoas que não questionem.
Você está sabendo, né, Heloísa? Com Mais certeza. do que eu. A gente está de olho nisso, né? A gente está vendo que não interessa pessoas pensantes, né? Não. Interessa pessoas que façam apenas o que se manda fazer, bastam cursos técnicos, né? Foi essa a dica que ele deu quando disse, olha, nada de matérias reflexivas, né? Que fomentam o pensamento, mas vamos fazer matérias que dá para fazer coisas, que a indústria precisa. E uma das coisas, Heloísa, que desse espetáculo eu faço questão de sempre estar dizendo, é que esse espetáculo, antinomia, a própria palavra já diz, antinomia é uma antítese. Quando você tem um assunto em que você pode ter duas bordas, ou seja, há uma questão dialética onde você pode abordar de um lado, abordar do outro, e formando uma antítese. Por isso daí o nome antinomia. Ou seja, são situações que envolvem um assunto só em que você pode vê-lo de duas maneiras, que é o assunto do espetáculo. Por isso que o espetáculo ele é um grande debate. Um grande debate que teve como mote o quê? A rainha Cristina, como eu estava dizendo, da Suécia, ela perdeu o pai, que era o rei, por causa da Guerra dos 30 Anos, em que a Suécia estava lutando para permanecer luterana. E ela estava sendo uma guerra cristã, uma guerra religiosa. E a rainha Cristina, o pai era luterano, e a rainha Cristina acaba que ela se converte ao catolicismo. Mas a rainha Cristina foi levada ao trono muito jovem, porque o pai morreu e ela tinha poucos anos de vida. Mas era uma princesa, nessa época ainda princesa, antes de se tornar rainha, muito daquela época, século XVII, época de Descartes. Então, tanto é que ela, como ela perdeu o pai muito jovem, isso sou eu que estou imaginando, em termos psicanalíticos, que ela sempre estava atrás de um pai, sempre de um homem mais velho. E se tornou uma rainha muito querendo saber das coisas do mundo, das ciências, das artes, da música, que estava efervescente. Bem, né? Tanto é que era uma rainha que ela tinha uma opção sexual, que naquela época já era uma coisa, ainda devia ser muito mais do que ainda hoje, ela era lésbica. Né? Então ela tinha uma opção sexual que provavelmente deveria ser algo muito escandaloso. Imagino, né, numa posição de tão destaque e ainda, né, colocar uma questão, trazer uma questão tão importante como essa, né, para o seu reinado, imagino que deve ter dado muito burburinho. E ela, então, como eu estava te dizendo, ela fica assim, totalmente apaixonada por Descartes. E como Descartes era um filósofo que estava sempre exilado na Europa, porque ele estava trazendo novidades que mexiam com os reinos da época da Europa, principalmente a Europa Central, quer dizer, ele vivia exilado. Então, ela, sabendo que ele estava ali por perto, ela convidou para ir a Estocolmo, na Suécia. E lá ela ficou discípula do Descartes. E dizem a biografia não oficial do Descartes, que eu acredito muito mais nessa biografia não oficial, que ele foi envenenado e morreu em Estocolmo, por envenenamento. A biografia oficial diz que ele morreu de pneumonia, mas a biografia não oficial diz que ele foi envenenado exatamente pelos cristãos. Porque o Papa queria que a rainha se convertesse. E o Descartes trazia um iluminismo na cabeça da rainha. Ou seja, uma coisa que fugia nem ao luteranismo, nem ao cristianismo. Ao cristianismo, não, desculpe. Nem luterano, nem, porque os dois são cristãos. Nem luterano, nem católico. Então, gente, o poder é muito perigoso. É perigosíssimo, né? Já naquela época já existia isso. Nossa. As coisas que nós vemos hoje... Gente, não dá para ver essa peça hoje, viu? É amanhã, tá? Eu já estou ficando assim... Aliás, eu já estou vendo um pouco a peça aqui. Sexta, sábado mas é domingo. Amanhã, sexta, Amanhã sábado e estreia. domingo, tá? Amanhã estreia. Lembra aí, né? Lá no Cine Teatro Ouro. Às 20 horas. Às 20 horas. Todos é um bom os dias horário, às né? Bem 20 legal. horas. Todos os dias. Mas nós vamos continuar conversando com o Renato, tá? Eu só quero incluir a Isa nessa conversa
conversa aqui, porque senão eu vou ficar aqui assim, ó, babando e ele vai ficar falando, né? Então, para a gente fazer um trio, acho que vai ser legal. Isa, Então, e aí, menina, o que tudo isso tem a ver com Gerarte? Isso tem tudo a ver com Gerarte, né? Renato, quando ele fala sobre a arte, e essa é a nossa ideia de integração de arte, né? Quando a gente vem toda essa história lá de trás, com música, com dança, eu penso que a arte, ela é que salva tudo mesmo, né? De uma forma refinada, mas de uma forma sutil e, ao mesmo tempo, forte nisso tudo. Então, quando a gente joga a arte aliado à saúde, e eu me refiro à saúde mental, a gente tem muito ganho. Porque nesse momento agora, a gente resolveu se unir, porque eu já conheci o trabalho do Renato lá no ambulatório, e um trabalho de excelência, diga-se de passagem, né, com o que a gente fala dessa terminologia tão difícil de ser feita nas nossas ações, que é o acolhimento. E o Renato fez um trabalho muito bom em acolher pessoas dentro do ambulatório, e sempre aliado do nosso trabalho, desse projeto. Então, a gente ficou pensando, quando ele me falou da peça, eu falei, ele fez o convite para que eu pudesse fazer a produção cultural do Antinomia, aí eu já falei para ele, e aí se a gente fizer a exposição do Gerarte 2, que é o artesanato dos usuários da rede de saúde mental. Aí ele ficou doido, ele falou, então vamos fazer isso. E assim a gente vai integrando tudo. Então, no dia do espetáculo, a gente falou às 20 horas, mas eu sugiro que as pessoas cheguem 1 hora antes, que a partir das 19 horas terá a exposição do Gerarte 2 lá. E a gente vai ter outras coisas também, porque a gente pensa muito nesse caminho, né, uma via contrária ao capitalismo. Então, a gente pensa na economia solidária. Então, se é economia solidária, a gente estende para outras coisas também. E daí, nesses 3 dias, junto com o Gerarte, a gente vai ter lá o artista plástico Cambota, né, que ele faz peças maravilhosas, né, Renato, de arte sacra. Ele faz arte sacra, faz arte geral com madeira do cerrado. Ai, que muito interessante. Muito interessante. Gente, então vai ser às 19. 19. Às 19, minha gente. Horas. Tem muita coisa ali, né? Artista, o Cambota. Eu acho interessante isso, trabalhar com madeira, são madeiras do cerrado, são madeiras, como é que eles falam? Aquelas madeiras retorcidas que por causa de incêndios e tal, ou seja, ele faz uma reciclagem. Não corta a árvore para fazer, não. É uma madeira que você encontra lá na natureza, usa o próprio né? formato dela para criar as peças. Que fantástico, olha a ideia também que se trabalha, né? Quer dizer, é aproveitamento, né, da madeira que está ali, que se salvou de um incêndio ou de um raio que derrubou a árvore, né? Mas não se faz a derrubada da árvore para fazer isso. O né? mais interessante que a Isa estava dizendo, Luísa, é que ela, trazendo o Gerarte, com um espetáculo produzido por uma instituição que trata de psicanálise, e ela do Gerarte, que tem a ver com a saúde mental, aí o seu Cambota, o padre Girolamo, o padre Vieira, o seu Cambota leva as artes sacras dele, todo mundo leva ali, as artes sacras, e vai ter venda de livros também de psicanálise, e vai ter no foyer do teatro, no hall do teatro, vai ter o bar do teatro com um espumante, um vinho tinto. É um negócio assim para a gente poder fazer do teatro, não só enquanto está no espetáculo, mas toda uma produção cultural, e essa ideia que a Isa está levando adiante. Nossa, claro, Isa! E outra coisa é Você que... está cada vez mais criativa. Então, a gente tem que pensar em algo, né? Uhum. E o importante é que a gente precisa dar visibilidade para esse tipo de projeto, né? Essa é a maior intenção. Então, quando a gente fala de geração de renda de usuários da rede de saúde mental de Goiânia, a gente tem que pensar que é um projeto que precisa de investimento, né? E a gente não pode descuidar disso. No momento de um contexto terrível, né? De muitas notas técnicas de retrocesso, né? E eu me refiro à última nota técnica do governo federal, que respinga, que fala, né, em desmontar, e que desmonta, se isso
realmente acontecer. Maravilhosa. Nós vamos entrar nessa nota técnica no próximo intervalo, tá certo? Eu vou pedir ao Willy para colocar uma musiquinha, só para a gente tomar uma aguinha e voltar rapidinho, tá? Pode ser, Willy? Pode ser. Ok, então bota a musiquinha aí para nós e voltamos já para conversar mais com a Isa e o Renato. Opa. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulhas no palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Estamos voltando então, né, para continuar a nossa conversa com a Isaura Valentim, a nossa Isa Valentim e o Renato Lucas. E nós vamos retomar então do ponto que a Isaura deixou, né? E aí, antes de passar para a Isaura, quero só acrescentar aqui, olha, a Defensoria Pública da União pediu suspensão de todos os decretos que alteram ilegalmente a Política Nacional de Saúde Mental e Drogas, regida pela Lei 10.216. Mudanças essas que também violaram a legislação por não terem sido aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. A resolução CIT 32 e a portaria 3588 de 2017, então desde 2017, né? Essas portarias e outros documentos que interferem aí na lei da saúde mental estão está tendo um pedido de suspensão da Defensoria Pública.
Pois bem, da mesma forma que todos os atos administrativos que advêm desses documentos encontram-se, então, eivados de nulidade por afrontarem o disposto no artigo 198, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Portanto, a Constituição Federal, ela é superior, né? É a carta magna do país. E na Constituição, nós já temos garantido, então, da seguinte forma, olha, não houve, então, essa prévia aprovação pelo Conselho Nacional, e deveria ter, né, qualquer proposta de modificar a legislação, como determina, então, o artigo 14 da Lei 8080. Violam ainda ditames da Lei 10.216, a qual determina o progressivo abandono de velhas práticas manicomiais e a contínua evolução rumo ao tratamento extra-hospitalar, preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, como bem alertado pela ABRASME, Associação Brasileira de Saúde Mental, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, comentou, então, Alexandre Mendes, que, então... Eu sou Carlito Neto, do canal O Historiador. Oh, meu Deus, o que eu ando fazendo aqui? Veja só, eu cutuquei ali no computador. Então, veja só, Isa, eu achei muito interessante essa notícia, porque nós temos uma série de documentos que, nesse momento, né, estão nos preocupando, que era o que você vinha citando, sim, né? Tanto nos preocupa que a própria Procuradoria-Geral da União também, preocupada com isso, faz um pedido de suspensão, né? E para mim, isso assim, é importante dar força a essa nossa luta, porque esses documentos, de alguma forma, têm interferido nos nossos serviços. Lá no Gerarte, modifica alguma coisa? O que esses documentos fazem nesse campo? Então, na verdade, a gente tenta fortalecer nesses equipamentos sociais tão importantes, no caso o Gerarte, que é geração de renda, da saúde mental, e quando sai pelo menos um documento que a gente sabe que ele é retrocesso absoluto, causa um mal-estar tremendo, né, com os trabalhadores, com os usuários, e a gente vê que a gente precisa ficar firme. Então, a gente está lá na comissão do Conselho, na Comissão Intersetorial de Saúde Mental, tentando ver o que a gente pode fazer nesse sentido, porque uma nota técnica que vem com vários itens de retrocesso, né, como você acabou de mencionar aí, desrespeitando leis máximas e a Constituição Magna e tudo mais, então é muito preocupante, fragiliza a rede, né, e a gente já estava com muitas dificuldades dentro desse processo de construir e fortalecer a rede de saúde mental de Goiânia, e agora ainda mais, porque projeto de geração de renda, ele fica longe, ele fica lá na ponta. Porque se o nosso objetivo não é institucionalizar, é o inverso, então essas notas traz isso tudo de volta, né, com possibilidade de ações manicomiais, novamente, né, fortalece os hospitais psiquiátricos, então tudo o contrário do que a gente está lutando, do que a gente quer, com liberação de procedimentos terríveis, né, que a gente sabe que vou colocar aspas, que o dono de hospital pode utilizar isso aí, como utiliza as internações que não são viáveis, que sem necessidade, não é nem que não tem necessidade de internar, mas que utilizam porque o SUS paga muito bem, né? Nesse sentido, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o SUS paga muito bem. Então, a preocupação é grande. Inclusive, eu me lembro que na própria nota técnica, não lembro agora qual artigo, nem em que lugar, qual parágrafo, mas, enfim, faz uma menção que a gente não tem nem necessidade de dizer mais que é modelo substitutivo. Então, eu acho arbitrário demais isso tudo. Mas a gente está lutando. Então, a gente agarra na arte, vai para o conselho, que o controle social é um caminho importante, né? A gente não pode deixar disso, de falar sobre isso, de militar sobre isso tudo. E a geração de renda hoje em Goiânia, a gente tem a perspectiva de ampliar, mas isso de uma luta de alguns trabalhadores.
Então, nesse momento, o Gerarte 2, junto com o CAPS Girassol, junto com o CAPS Noroeste, eu falo dos trabalhadores e da gestão dessas unidades, no sentido da gente ampliar essa rede. Então, a gente tem o Gerarte 1, que é artesanato também, que funciona em frente ao Colégio Liceu, que foi o primeiro, né, de geração de renda. Nós temos o 2, que é esse que eu represento, coordeno, que fica perto do Campo do Atlético, em Campinas. E a ideia é a gente ter o 3, que seria o Quintal Vivo, que teve um início, mas que, enfim, por questão aí de rubrica orçamentária e destino de verba do projeto ainda não foi contemplado. E a ideia é que tenhamos o Gerarte 4, que seria dentro do CAPS Noroeste, o Gerarte Gastronomia, e agora, recentemente, junto com a gestora do Girassol, nós estamos pensando no Gerarte 5, que seria serigrafia para o CAPS Girassol, que atende criança e adolescente, né? E que tem poucas possibilidades aí de primeiro emprego, de geração de renda. E dizer também que nisso tudo, o familiar está incluído nessa proposta, né? Nessa proposta de geração de renda. Então, não é só o usuário, ou não é só o familiar do usuário que está frequentando o CAPS. A Gerarte, a geração de renda, e os 2 que estão funcionando, a gente acolhe esse familiar. A gente acolhe quem já foi da rede, não é mais, ou que está de alta, e que queira, e que tem veia artística, e que produz algum produto artesanal, legal, leva para a Gerarte e a gente vai fazer como a gente vai fazer isso, nas feiras, nas exposições, nos shoppings, e vai divulgar esse trabalho todo. E como que a pessoa faz para participar desse Gerarte, para entrar no Gerarte, para produzir e caminhar com o Gerarte? Então, primeira coisa é ser usuário ou familiar da rede de saúde mental de Goiânia, acima de 18 anos. Por isso a intenção de ter o Gerarte 5, para criança e adolescente, que aí, no caso... Que é o público do Girassol. Exatamente, que é o público do Girassol. Acima de 18 anos. E eles podem ficar 4 períodos, então, basicamente é isso. Ele vai com encaminhamento contra a referência, que é aquele protocolo comum da rede de saúde mental, dizendo que ele está vinculado a um CAPS e que ele tem a intenção de fazer artesanato, disso, daquilo. Chegando lá, a gente vai apresentar a ele as oficinas disponíveis, para ver qual é o seu interesse, a sua habilidade, se ele tem interesse em aprender, ou se ele já sabe como que a gente pode aproveitar daquilo ali. Bom, ele tem 2 opções, ele pode ficar 4 dias, 4 janelas, ou de manhã ou à tarde, 4 períodos, né? Ou ele pode ficar 2 dias o dia todo, tanto usuário quanto familiar. Volto a dizer, ele não precisa continuar na rede, ele pode já estar de alta, ele também vai ser incluído no projeto. Como pode também ele só fazer o produto e levar para o Gerarte, aí ele não precisa de frequência, ele deixa 20% do produto dele vendido dentro da associação, que essa verba vira em compra de insumos novamente, para a associação tentar se manter. Hoje a Gerarte ela é mantida pela Secretaria Municipal de Saúde, né, com a estrutura física e os profissionais. Então eu tenho lá, nós somos, né, na verdade, 10 pessoas da equipe, entre arte-terapeutas e assistentes sociais. Os demais de apoio e tal. Mas é um projeto muito interessante, porque depois da venda desses produtos, a gente devolve na base da economia solidária. Então, é pela frequência. Ele teve 20 frequências mês, a gente vê o que vendeu, retira uma diária, e dessa diária a gente multiplica pelo número de presença. Esse é o valor que ele vai receber. Então, você fez esse produto, nós fizemos esse produto, se eu tive mais frequência, eu vou receber um pouquinho mais que você. Então, é dessa forma que a gente compartilha o lucro. Entendi. E essa metodologia, porque é bastante interessante, nunca tinha imaginado dividir dessa forma, mas essa metodologia de divisão é discutida com eles participam dessas organizações? Sim, inclusive nós temos assembleia uma vez por mês,
né? E nessa assembleia a gente tem o regimento interno, nós temos uma loja, que a gente também, Heloísa, a gente está buscando além, né? Volto a dizer, nesse contexto que a gente está, nesse momento que a gente está vivendo, não dá só para esperar o público. Então, a gente faz parceria com o privado, a gente articula, e a gente conseguiu, a gestão do Gerarte 2 conseguiu, com um empresário dentro do Shopping Mega Modas, uma loja, que teria um custo, né, que jamais a gente conseguiria fazer. E ele tem custo zero para a Secretaria de Saúde e para o projeto. E essa loja funciona dentro do Mega Modas, com os produtos dos associados. Então, tudo que vende, volta para eles também. E as feiras, por exemplo, agora em segundas 21, de 21 a 30, estaremos no Shopping Flamboyant, fazendo exposição dos produtos. Isso dá autoestima danada para eles ficam felizes. Imagino, porque e ter o tudo produto isso, exposto, né, num lugar bonito, bem apresentado, bem, né, frequentado. Sim, e tudo isso é pactuado com eles nas assembleias. Como que vai ser, quem que vai, faz a escala, porque nem todos conseguem ter essa disponibilidade para vender ou para deslocamento. Então, tudo é combinado com eles. Nós estamos lá para apoiar, nós estamos lá para conduzir o projeto. Mas a associação, né, que é o nome, vou até repetir, Associação de Produção e Renda Solidária da Saúde Mental. A comunidade goiana precisa conhecer isso. Sempre que vem esse nome solidário, me chama muita atenção. Acho que são coisas pensadas no coletivo, que sempre muito bom. Mas, Isaura, você já tem um volume de produção, de trabalho, para estar levando para todos esses lugares, para o shopping, para o Mega Modas, aqui para o teatro, né? Tem produção suficiente para tudo isso? Tem um grupo grande de produção? Olha, tem muitos associados, hoje nós estamos com 30 associados, o projeto ele foi pensado para 30, tanto que nós estamos com demanda reprimida, por isso a ideia de ter mais Gerartes, né, porque tem mercado e a gente precisa investir nisso. Se a gente fala, né, vou falar numa linguagem mais popular, o porta para fora desses usuários, né, então a gente precisa criar mecanismo para isso. Tem produção sim, claro que tem um monte de dificuldades, né, não vou falar que está lindo, maravilhoso, não está. Porque antigamente a gente tinha o convênio com a São Vicente de Paulo, e aí era repassada uma verba para a compra dos insumos. Hoje não existe essa verba mais, né? Depois que rompeu o convênio, então não existe essa verba mínima. O que a gente faz? A gente fica tentando usar mais o reciclável, então a gente usa muito o reciclável, garrafas decorativas, a gente fez um produto novo, depois eu vou compartilhar com você, deveria ter, não trouxe, mas enfim. Mas vamos ver amanhã, lá no teatro, não é? Isso, que amanhã maravilha. A gente vai ver todas as peças que a Isaura não trouxe hoje. Que a gente não alertou para isso. Mas eu quero falar dessa peça, que a gente usa as latinhas de atum, latinhas de sardinha, e faz dentro dessas latas as bonecas, que a gente deu o nome de bonecas enlatadinhas. A coisa mais linda do mundo. Então, não vai para o lixo. Um presente muito, né? Um presente, um mimo, nada uma coisa lixo. Interessante. Então, a ideia também, né, do Gerarte é isso, é preservar o meio ambiente. Então, a gente não utiliza sacolas plásticas, a gente faz as nossas embalagens. Então, é isso. Precisa melhorar muito. A gente precisa muito. Porque poderia ter uma produção maior e poderia ter um ganho maior para os associados. Porque se eleva a produção, se tem insumos, eleva a produção, comercializa, tem mais. A gente tem para essas feiras, mas vou dar um exemplo. Se a gente tivesse uma encomenda hoje, e que a gente já teve essa proposta, até de fora do país, de outro estado, a gente teve uma compra de São Paulo, de Taubaté, a gente não consegue fazer hoje. Por que a gente não consegue? Porque nós não temos dinheiro para comprar o insumo. Então, parcerias, vai daqui e dali, mas a gente precisa achar algum caminho para fortalecer o projeto, né? Então, é por aí. Olha, lamentável que não haja, né, essa verba para compra dos insumos, e parabéns pela criatividade, né, de estar utilizando reciclável. Eu vejo um valor muito grande aí também, no sentido de estar contribuindo com o planeta, né? Com certeza. No sentido de reduzir aquilo que é descartado e torna-se lixo e acaba complicando, né, o meio ambiente. Então, parabéns
parabéns por todas essas iniciativas. E também, Luísa, só destacar isso aqui, eu não poderia deixar de dizer isso, a proposta dessa peça, né, por isso que a gente falou artes integradas, é isso que é bacana, porque abriu espaço para que a gente pudesse expor esses produtos. Então, nós estaremos lá junto, né, antes e depois da apresentação da peça Antinomia, o Gerarte 2 estará lá com a exposição dos seus produtos, então vale a pena todo mundo conferir, e agradecer muito o pessoal do Núcleo Freudiano, o Renato, de estar junto com a gente no estudo, viu, Renato? Não, mas você fica Maravilha, mas não estamos nos despedindo não, viu, gente? Não. A gente vai continuar aquela conversa com o Renato, Que tá? bom. E é bom que ela está passando a bola para ele, porque a gente ficou com uma conversa interrompida, né? Aquela história, né, da Rainha Cristina, e também a história da morte por envenenamento, de Descartes. E de Descartes, eu acho que eu quero escutar mais um pouquinho, sabe, a continuidade dela. Mas eu quero, antes de continuar, dizer que o trabalho da Isa Sim. lá no Gerarte é maravilhoso, né? Você vê todas essas atividades, e não é só lá. Eu estou tendo a prova agora de que ela está trabalhando comigo como produtora cultural. Quer dizer, então, é aquela história que eu sempre acho que é muito interessante de ser dita. Uma pessoa não pode ser só uma coisa. Eu sou psicanalista? Sim, mas eu sou psicanalista não é porque eu não sei fazer outras coisas. Então, eu até sou psicanalista, né? Ela também, ela gere o Gerarte, né? Mas ela sabe fazer outras coisas, entendeu? E é assim. Então, retomando agora a história, e eu acho interessante porque eu até fui aqui no folder da peça me lembrar do que a gente escreveu aqui sobre um dos filósofos que é tratado no espetáculo, que o Padre Vieira defende esse filósofo, que é Heráclito. E a Isa estava falando que no Gerarte ela faz reciclagem de material, e o Heráclito é um filósofo do devir, né? O Heráclito é o filósofo que falava que tudo flui como um rio. Então, contrariamente ao seu grande rival em termos filosóficos, que era Parmênides, né? Que não é o caso no espetáculo, porque no espetáculo o padre Girolamo defende o riso de Demócrito, que era um filósofo que veio depois de Heráclito, então, e Parmênides. Mas retomando a história da Rainha Cristina, é que é muito interessante, né? Tem até um filme que teve em cartaz há pouco tempo aqui em Goiânia, que chama, se não me engano, A Jovem Rainha, que fala exatamente da história da Rainha Cristina. Passou, se não me engano, inclusive numa mostra de cinema do Bougainville, né? do que tem todo ano, em fevereiro do ano passado. Não foi agora nessa mostra. A Jovem Rainha. Se não me engano, o título do filme é esse, que trata exatamente deste período em que a Rainha Cristina abdica do trono de forma trágica e vai ser rainha no exílio, mas ainda rainha, né? Ela deixa um parente, um primo, se não me engano, que ela deixa como rei, e vai com toda a pompa para um palácio em Roma. E lá, como é o que eu estava dizendo, retomando agora exatamente, como ela era uma rainha extremamente que adorava a arte, o conhecimento, as ciências, que é típico da época, do século XVII, que é o princípio do iluminismo, o fim do Renascimento, ou já o auge do Renascimento, mas num sentido já retomando uma linha que vai dar lá no século XIX, no positivismo kantiano, e depois, no século XVIII, depois no século XIX, com o início do que a gente conhece como ciência, né? Como a gente conhece como ciência hoje. Então, mas a rainha, ela era extremamente uma pessoa interessadíssima por arte, por tudo, e sempre buscando um preceptor mais velho. Lembra que eu disse que eu desconfiava de que, porque ela perdeu o pai muito jovem, ela tinha essa coisa de eleger homens mais velhos e sábios como o seu preceptor, ou no caso o Padre Vieira, como seu confessor. Então ela resolve, em saraus que ela fazia no palácio, de música, de arte, ela resolve perguntar ao Padre Vieira isso aconteceu de fato, no inverno de 1654, lá em Roma.
ela resolve, então, perguntar para o Padre Vieira quem estava mais correto dos dois filósofos. Heráclito, que, diante das questões do mundo, sempre chorava e pranteava as misérias do mundo, as coisas do humano, ou Demócrito, que, pela filosofia de Demócrito, era uma filosofia que levava a ela a ter a impressão de que ele, diante das mesmas coisas do mundo, ele ria, escarnecia, né? Então ela pergunta para ele, e ele então convida o padre Girolamo Catânio para ser o seu debatedor. Mas, na verdade, lá naquela época, eles não chegaram a debater, eles discursaram, cada um em cada momento. E o grande barato que eu fiz foi pegar os dois discursos e transformar esses dois discursos num debate. Ou seja, fazer liga, e por incrível que pareça, depois de trabalhando o texto na adaptação, parágrafo por parágrafo e tal, acabou dando uma liga. Porque é incrível, parece que um combinou com o outro, porque a conversa foi tão assim que um fala uma coisa, o outro interrompe e mais ou menos dá um certo senso, não fica muito nonsense. Então é muito interessante o espetáculo, é um debate tremendo. Eu construí, junto com a Kátia Jacarandá, que é uma artista plástica conhecida aqui em Goiânia, eu pedi a ela, eu dei uma fotografia, eu queria uma grande biblioteca, né? E eu fui pesquisar e consegui achar uma fotografia de uma biblioteca que é... Eu agora fiquei em dúvida, porque se é a Biblioteca da Real Portuguesa no Rio, da Academia da Real Português, ou se é a Biblioteca Nacional. Eu sei que nós conseguimos melhorar essa foto, incrível. E ela trabalhou a foto no computador e nós fizemos uma grande biblioteca de 6 metros de altura. Então, as pessoas, eu não vou dar muitos detalhes, porque é chocante. Na hora que a pessoa chega... Gente, Não fala muito, não. Não vou falar muito, não. É tudo isso que a gente vai ver lá. Então, Mas o diálogo, esse debate, só indo lá mesmo, viu? Você já sabe que pode esperar um debate bem aquecido, né? Vocês já viram que são duas posições que vai dar um debate daqueles, né? E é aquela coisa, Luísa, é o pranto e o riso. Quem estava mais correto? Então, as pessoas têm que ir ao teatro para ver quem dos dois convenceu a rainha. Se Heráclito, que chorava sempre, ou se Demócrito, que ria sempre. Ou se essa rainha é ou não convencível. Exatamente. É preciso ir lá ver, gente. Olha, acho que nunca a gente precisou tanto ler Marx e a psicanálise. Caramba! Nós estamos num momento em que a gente precisa compreender as coisas que estão acontecendo, né? E ao contrário do que vem sendo dito, que você não precisa entender nada, que você precisa só fazer coisas, eu acho que é o contrário. Está na hora da gente pegar Marx e tudo de novo. E está na hora da gente ler também a psicanálise e procurar compreender, pelo menos os seus textos mais, como é que eu diria, mais acessíveis, digamos assim, né? Sim. Há textos que realmente é bem complexo. Mas, enfim, é isso, né? Fica aí o convite, né, para a gente estar lá, então, sexta, sábado e domingo, às 19 horas, aproveitar, né, aquela parte ali antes do espetáculo, e às 20 horas, então, na sala de espetáculo, a gente vai ver o riso e o choro e o que convence a rainha. Com preço acessível, viu? Com preço acessível. Olha, ainda? Uai! Finalizar. Do Geracho ou do show? Tudo. Ou do espetáculo? Quero falar agora do produto cultural, né? Do produto cultural. É um produto cultural extremo e com alta qualidade. Sim. Alta qualidade. E o preço muito acessível, porque está R$40 a inteira e R$20 a meia. Meia para estudantes, idosos, professores e artistas. Então, está aberto para os artistas. Nosso objetivo é integrar as artes sempre. Que lindo! Acessibilidade, é isso. É bom lembrar também que é censura livre. A censura não tem faixa etária. É uma faixa etária livre, né? E vai haver sempre um debate no final do espetáculo acerca do tema, acerca das coisas. É um tema muito atual. Você estava falando agora há pouco de questões que nós estamos vivendo no Brasil, né? Quer dizer, questões seríssimas. E é muito importante discutir sempre. Sempre, sempre, sempre.
né? Eu ouvi, você acabou de dizer uma coisa assim fundamental. Como? Daqui a pouco nós vamos chegar ao ponto de queimar os livros das pessoas só porque nós não pensamos como elas, né? Isso não se pode admitir de forma alguma, né? Então, o debate lá é exatamente o quê? Mostrar que mesmo um defendendo uma coisa, o outro defendendo outra, no final eles se abraçam e vão debater depois o ator e o outro ator. Quer dizer, as ideias, quanto mais... Nós, seres humanos, vivemos das contradições. Isso aí. Olha, voltamos já para a nossa finalização, né? Mas vamos ter agora mais um intervalo e voltamos. É importante, né, a gente colocar o nome completo de gestora, né, a nossa querida Isa Valentim, né, e Renato Mendonça Lucas. Mendonça, Renato, eu também sou Mendonça. Tá vendo como foi bom eu ler o nome completo? Devemos né? ter algum parente em Portugal. Provavelmente. Ok, então nós voltamos para, né, as falas aqui conclusivas, né, da Isa e do Renato, já nos despedindo de vocês, né? Então, por gentileza, fiquem à vontade para as nossas complementações finais. Então, convite especial para todos. Sexta, sábado e domingo. A partir das 19 horas, vocês vão encontrar a exposição de artesanato do Gerarte 2, venda de livros do Núcleo Freudiano de Psicanálise e as artes do artista Cambota. Então, imperdível, o espetáculo começa às 20 horas no charmoso Teatro Goiânia Ouro, que fica na 3 com a 9 no centro. Espero vocês por lá. Antigo Cine Ouro, né, Isa? Antigo Cine Ouro. Uma coisa importantíssima que eu acho, assim para dizer, que a direção desse espetáculo é do Ivan Lima. Do Ivan Lima, gente. O Ivan Lima é um ator... O Ivan Lima é multifacetado. Um ator de televisão, incrível. Cinema, teatro, um ator que mora aqui em Goiânia há 30 anos, produzindo arte, cultura, e foi um ator lá em São Paulo, principalmente em São Paulo, que fez muitos espetáculos. Trabalhou com a Paula Altran, com Irene Ravache, trabalhou com o Dercy Gonçalves. Recebeu um prêmio na Itália. Trabalhou... escolheu ficar em Goiás. Goiânia. Que gracinha. Goiânia há 30 anos. Ele está aqui desde 1990, um ator extremamente competente, diretor. E ele, por exemplo, trabalhou com o Mazzaropi, fez filme com o Mazzaropi, acredito. Então, quer dizer, ele que está dirigindo. Do cinema brasileiro, ele é que está dirigindo
Ele que está dirigindo esse espetáculo na 3ª temporada. Temos outros artistas participando, além da Isa, que é a Kátia Jacarandá, que eu já falei antes, a Ana Cristina da Rocha Lima, que fez esse folder maravilhoso, que trabalha as artes visuais da companhia, e muita gente envolvida, que a gente às vezes vai esquecendo, mas é isso. Um trabalho como esse, Heloísa, você não faz sozinho. Aliás, eu acho que trabalho nenhum você faz sozinho, né? Trabalho é algo que de solidariedade, de juntar, né, pessoas, não tem jeito de não ser. É verdade. Né? E esse, então, de jeito nenhum, porque é muita gente trabalhando em volta, né, para dar certo. É uma peça, volto a dizer, que não está em nenhum projeto de lei de incentivo, então ele é independente. A produção executiva é minha. Completamente independente. A produção executiva é minha. Por isso que os ingressos são nesses preços que a gente tenta chegar ao máximo para não ficar nem muito nem pouco para pagar pelo menos a produção. Né? Não visa lucro, até porque essa é um divertimento como eu acho que todo trabalho deve ser, sabe? E não é visando lucro, é visando mesmo o prazer de fazer teatro. O que a gente faz, né, com essa justificativa, né, pelo prazer de fazer, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente se dedica, aquilo que tem tudo a ver com a gente, é muito bom, né? E geralmente o produto final, como a Isa colocou, né, se tratando também desse aspecto, é muito bom. Acho que vale a pena conferir. A gente marca encontro lá, então, amanhã às 19 horas, no Cine Ouro, aquele lugar belíssimo, né? Na Rua 3. Então, está marcado. Ok. E a gente fica aqui aguardando um retorno de vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer todo nosso. E estamos aqui inteiramente disponíveis para novos projetos. E quando tiver pronto aquele novo trabalho... Ritual de Antígona. Vamos continuar conversando dele, porque eu já gostei. Nossa, será um grande prazer vir aqui e falar dele. Muito interessante. E tudo a ver com a nossa luta, né? Com a nossa luta pela saúde mental, pela possibilidade de conviver na diversidade, né? Exatamente. Pela possibilidade de fazer o diálogo com os diferentes e ainda ao final, mais ricos, todos nós, podemos nos abraçar, confraternizar e curtir a produção que podemos juntos apresentar mais rica do que quando ela é individual, né? Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. E, pessoal, tchau, tchau, então. O nosso programa está se encerrando agora. Voltamos na próxima quinta-feira com o pessoal, Sintonize na Rua, né? Os companheiros estarão aqui na próxima quinta e na seguinte voltamos, então, para falar de Educatrans. Guarda só esse nome. Pensa aí, tá? Educatrans, é bem por aí, tá? Nós vamos conversar então com a Paola, uma grande companheira da área da saúde, que vem trabalhando também com muita paixão, sabe, Renato? Sim. Ela também é uma apaixonada pela educação e defende direitos humanos na área da trans, LGBTfobia, enfim, trabalha um pouco nessa área e a gente vai discutir, então, a educação nesse campo, ok? Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Valeu, obrigada, gente. Valeu, você também. Fala, Desencucados! Fala, Desencucados! Está entrando no ar o programa Fala